Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o Dr. Otávio Marambaia, médico otorrinolaringologista, conselheiro do CREMEB e responsável pela comunicação do CREMEB. Vamos bater um papo e certamente os frutos se aparecerão. Muito obrigado, até já. Meu caro doutor Marambaia, a satisfação de tê-lo aqui. E como dizia eu, na abertura desse nosso programa, desse nosso bate-papo, eu, de pronto, queria lhe perguntar, nessa sua vivência profissional de especialista nessa área de otorrinolaringologia, como é que você vê essa especialidade hoje? Boa tarde, doutor Moreira. Boa tarde a todos. Na verdade, eu costumo dizer que a otorrinolaringologia é a maior e melhor das especialidades médicas. É claro que todo mundo vai dizer, o sujeito está puxando a brasa para a sua sardinha. Mas observe, tudo que diz de prazer está nessa área. É o olfato que nos faz Quase sentir. tudo. Não, mas eu vou chegar lá, não chegar lá. Até a questão, até a função sexual depende dos odores que você sente, não é? A mulher amada e quando você quer ser notado, você bota um bom perfume, ninguém vai fedorento para um primeiro encontro. A outra coisa é a audição, né? Que é outra coisa fantástica, né? A gente só sabe que a audição é importante quando a gente tem dificuldade para ouvir. A comunicação da nossa sociedade é toda oral e precisa de um receptor, que é o ouvido. E até a própria comunicação oral depende da laringe, que é um órgão trabalhado, estudado e tratado pelo otorrinolaringologista. Como se não bastasse isso, ainda tem o equilíbrio, que faz com que nós sejamos bípedes, não é? Porque senão estaríamos todos trotando por aí pelas campinas. Então, é uma especialidade muito interessante, mas do ponto de vista médico, do ponto de vista das necessidades das pessoas, a otorrinolaringologia é uma especialidade que trata dos problemas mais recorrentes na vida humana, porque trata do nariz, do ouvido e da garganta. É o primeiro ponto de entrada, é onde as pessoas começam a se dar conta do mundo, é através desses órgãos, não é? Então, a otorrinolaringologia tem outra grande vantagem. Nós resolvemos mais de 80% dos problemas dos nossos pacientes. Isso boa. É muito importante, né? É verdade, é verdade. Eu até gosto quando um profissional, digamos assim, do seu gabarito, confessa que a satisfação do que você abraçou da especialidade, isso é muito bom, porque transmite também aos clientes a certeza dos resultados através, digamos assim, do seu diagnóstico e da sua terapêutica, né? Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, no seu consultório, no seu dia a dia, quais são os casos mais comuns que você se depara? Bom, ainda são os quadros infecciosos e os quadros alérgicos, né? Então, são as rinossinusites, as faringoamidalites, as otites, né? E as rinites alérgicas, por exemplo. Essa pleiade de doenças que eu coloquei são os mais frequentes.
Os outros são aqueles decorrentes daquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. As pessoas estão vivendo mais e, por estarem vivendo mais, elas se desgastam, não é? Porque o tempo nos desgasta a todos. E aí são os problemas da audição, são os problemas da deglutição, esses problemas que têm aparecido com mais frequência nos últimos anos, devido ao fato de que as pessoas estão chegando mais, vamos dizer assim, mais longe na vida, né? Então, esses são os mais comuns. Mas ainda, nesse momento, poderíamos dizer que os quadros infecciosos e alérgicos são os mais frequentes. Certo. Agora, me diga uma coisa. A gente depara muito com a história da labirintite. O que é que você me diz se não aparecem muitos casos de labirintite? Olha, eu diria o seguinte, a labirintite é o diagnóstico mais mal feito, mais mal dado. A gente chega numa emergência, está tonto, a pressão está normal, é labirintite. Não é verdade. A labirintite tem certas características, né? O primeiro deles é o início súbito, né? Mas ela pode estar relacionada com questões tanto do labirinto quanto extralabirínticas. E as extralabirínticas são mais frequentes. Por exemplo, o indivíduo que se alimenta mal, ele posterga as refeições. Uma vez ou outra isso não tem problema, mas ele começa a fazer aquilo corriqueiramente. Você vai ter uma alteração do metabolismo do açúcar, embora ele não seja diabético, mas ele vai ter o metabolismo do açúcar alterado. Consumo exagerado de gordura, né? Indivíduos que têm níveis altos de triglicérides ou de colesterol, os próprios indivíduos que muitas vezes não se dão conta que são diabéticos e que a doença se manifesta com um zumbido, com tontura, e o indivíduo vai ao consultório. Esses casos nós chamamos de processos vestibulares não do labirinto, mas que causas externas provocam isso. Isso sem falar daquele conhecido do sujeito que toma bebida alcoólica demais e tem uma labirintite química, porque o álcool vai fazer com que ele fique tonto, não é? Mas a labirintite em si é uma doença do aparelho vestibular e uma coisa interessante que é preciso ficar posto. As pessoas gostam muito de tratar com remédio. E o tratamento hoje, essencialmente, é o tratamento sem remédio. Então, o brasileiro gosta muito de se medicar, né? Eu tenho, às vezes, pacientes que chegam no meu consultório dizendo que tem labirintite há 8 anos. Ninguém tem labirintite há 8 anos. O que as pessoas podem ter é uma doença que não foi bem conduzida e, às vezes, o próprio uso da medicação faz com que ela sinta os sintomas. Então, a primeira regra, e às vezes a pessoa vai num serviço de emergência e tem logo o diagnóstico de labirintite e de lá sai com uma medicação. Eu aconselharia essa pessoa a procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação. Existem exames que são objetivos para nós avaliarmos, né? E nem toda tontura é labirintite. A tontura da labirintite tem relação com a chamada vertigem rotatória, quer dizer, aquela sensação de que as coisas estão girando, tem relação com o movimento e tem início súbito. Essas características já, né? É evidente que nós temos que vamos dizer assim, isolar outras possibilidades, principalmente os problemas neurológicos e os problemas vasculares cerebrais, que também é uma coisa que pode começar com um quadro de tontura e o indivíduo profissional na emergência confundir aquilo com labirintite, a pessoa teve um pico hipertensivo, pode estar até com uma isquemia, né, não se dá conta disso e o médico faz lá, tira a pressão, ou afere a pressão e o resultado é que o paciente vai para casa achando que não tem nada e às vezes é uma coisa mais grave. Então é preciso ter um diagnóstico correto. Agora me diga uma coisa, quanto a essa questão da convivência hoje, digamos, com certos hábitos que são contraídos pela evolução, principalmente da parte mais jovem, essa questão da influência desse som exagerado para a audição futura e pega-se às vezes aqueles fones que é onde a incidência é mais direta para que possa trazer algum defeito
alguma perturbação nessa área. Como é que vocês têm tido esses problemas? Olha, doutor Luiz, eu costumo dizer, metaforicamente, que a juventude é a época do cheque especial. E as pessoas costumam sacar sem lembrar que pagarão juros, e juros altíssimos, né? Esses juros só vão ser cobrados mais tarde, lá na quarta década, quinta década de vida, quando o indivíduo vai perceber que sua audição já era, né? Então você chegar, outro dia eu entrei no elevador, no prédio de um familiar meu, estava subindo, e eu vi um grupo de adolescentes, umas 3 garotas, e eu ouvia o som que saía de um dos fones do ouvido. Imagine. Imagine a altura, né? Os decibéis. Os decibéis. Então, existem trabalhos que mostram que indivíduos que têm uso continuado desses aparelhos, eles poderão ter uma perda de até 40% da sua acuidade auditiva ao fim de poucos anos. Não é 10, 15 anos, não. São 2, 3 anos. Então, isso é um alerta para as pessoas, porque, além de tudo, como o senhor mesmo referiu, o som é direto, mas o som não chega ao ouvido apenas pela via aérea. O próprio fone acoplado sobre a orelha e sobre a mastoide transmite também a vibração sonora e aí direto para a cóclea. Então, no final das contas, esse som vai tornando a cóclea calva, não é? Vai perdendo os cílios e o indivíduo perde definitivamente a audição. Poderá ter uma dificuldade muito grande, dependendo da profissão dele, com essa perda auditiva no futuro. Então, o aconselhável é que as pessoas moderem o som, que elas ouçam som ambiente. O som com esses aparelhos que se colocam diretamente no ouvido é muito perigoso. O que eu acho interessante é que as pessoas abusam, numa linguagem mais técnica, a poluição sonora, né? É gozado que hoje você vai, eu achei interessante, você vai num posto de gasolina e ele agora estão colocando, né? Proibido o som. Porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas iam para um lugar desse, por qualquer motivo, ali tem uma lojinha de conveniência, né? Uma cerveja. E a pessoa aproveita para fazer um lanche e aí esquece, abre a mala do seu carro e aí então mostra todo o seu poderio, não é? De percussão, né? E aí já vem a questão da grande poluição sonora que traz todos esses inconvenientes à saúde da pessoa, não é verdade? Sem dúvida. Olha, tem estudos que mostram que o som muito alto perturba o ser humano em todas as suas funções, desde as chamadas funções glandulares, quer dizer, endócrinas, até psicologicamente, passando por distúrbios gástricos e até sexuais, né? O Brasil é campeão mundial em doenças causadas pelo som na área do trabalho, o que é uma coisa que nós temos que atentar para isso. No caso da Bahia, de Salvador, por exemplo, nós somos uma cidade barulhenta, o nosso povo é barulhento por excelência. Quem é que nunca viu na sua casa, um filho entra, liga uma TV, o outro liga o rádio, o outro liga mais outro aparelho, daqui a pouco está uma barafunda de sons dentro de casa, né? E nós temos o carnaval, né? Os baianos inventaram um trio elétrico que tem 110 decibéis de teto, mas ninguém garante. Todo ano no carnaval os fiscais da prefeitura estão multando os trios porque eles ultrapassam 110 decibéis. Sim, com certeza. Então, você imagine que 115, 120 decibéis é uma turbina de avião. E o trio elétrico chega a 110, 115 fácil. Então, as pessoas precisam se dar conta disso. E também tem um traço cultural aí, né? Respeitar a individualidade do outro, porque o som, como a água, tem essa característica. Ele invade todos os ambientes, né? Então, é preciso que as pessoas tenham consciência de que, ao ouvir um som alto, outro estará ouvindo e pode não estar querendo ouvir aquele som. Então,
Então, é uma questão também da gente desenvolver um pouco o respeito pelo direito alheio. Mas agora você colocou num ponto que eu iria exatamente abordar, não é? É que aquela pessoa que já não está muito satisfeito com aquela poluição, termina criando nela uma irritabilidade. Uma irritabilidade. Eu percebo isso de uma forma, digamos, eu já tenho sentido isso mais ou menos de perto. As pessoas vão à praia, em algum lugar, e cada um quer mostrar potência, não é? Exatamente do seu poluidor de sons altos, né? Desses decibéis exagerados. E alguns levam para lá um arsenal, digamos Não, assim. são máquinas potentíssimas. Com certeza, né? O que traz essa irritabilidade da pessoa. É uma coisa que eu me lembrei, eu tenho certas coisas dos Estados Unidos, do americano, que eu acho muito interessante. O respeito pelo próximo e o barulho. Lá, se você, por exemplo, bom, além do mais, as construções, de um modo geral, elas já favorecem essa propagação para o vizinho do barulho, não é? Porque o concreto armado, como aqui tem, lá é completamente diferente, né? Então, você não pode abusar, mas se você colocar eu tive a oportunidade disso, e de você fez aquele barulho um pouco maior, a pessoa primeiramente reclama e tal. E se você insistir, a polícia daqui a pouco te ajuda. Exatamente. Não, como se diz na gíria, não dá colher de chá. Não dá colher de chá. Você pode se preparar que daqui a pouco a polícia está batendo na sua porta. Né? Sem dúvida. Aqui as coisas são diferentes. Às vezes a gente não tem nem a condição de reclamar, porque ou o telefone está ocupado, ou chama, ninguém atende, e não tem a polícia diz que não é com ela. Não tem realmente, digamos assim, esse policiamento é algo que se detecta com muita facilidade. Acho que nesse particular a nossa cultura ainda precisaria se aprimorar bastante. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nesse caso aí a questão da polícia, aliás, é uma coisa que até hoje me causa espécie, é essa repartição, essa compartimentalização do trabalho da polícia. Tudo bem, eu não tenho vivência dos Estados Unidos, às vezes que lá estive foram de pouco tempo. Mas a gente vê, às vezes, até nos filmes, quer dizer, a polícia é chamada para resolver, inclusive, dissidências entre vizinhos. Com certeza. A polícia é o gerenciador da lei. Aqui, você chama um policial para um negócio dele e diz que não é com ele, não. Que é com a SUCOM, que é com outro órgão. Exatamente. E todo mundo aqui, nós temos, a nossa cultura é a cultura, não é comigo. É mais cômodo. Isso aí é mais cômodo, viu? Agora me diga uma outra coisa, dessa questão da clínica. Aparece, digamos assim, muitos casos de oncologia, de câncer e tal, nessa especialidade de vocês. Sem dúvida. Um dos mais insidiosos é o câncer de laringe. E o câncer de laringe está aumentando. O que é até um paradoxo, porque nós estamos tendo um declínio do consumo do cigarro, né? E ainda assim o câncer de laringe está ampliando. Uma das possibilidades é que hoje nós estamos mais atentos às questões gástricas com repercussão na área de otorrino, como o refluxo gastroesofágico, com manifestações na otorrino. Mas eu diria o seguinte, que com relação ao câncer de laringe, eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade que é uma doença que fala. Ela diz, olha, eu estou aqui, cuide de mim. E se for tratada adequadamente, quer dizer, um câncer de laringe, você começa a ficar rouco. E aqui é aquela coisa, você tem uma rouquidão, tem mais de 10 dias, procure um otorrino. Tem alguma coisa errada nessa sua laringe que não permitiu que ela voltasse ao normal, por exemplo, depois dos 5-1 que a torcida do Bahia sofreu com o Vitória. Então o sujeito lá gritou, esbravejou, xingou todo mundo, ficou rouco.
2, 3 dias com repouso, a voz volta ao normal. Foi um esforço vocal exagerado. Mas não voltou ao normal, tem alguma coisa errada. Pode ser benigno? Pode. Mas se for maligno, se for um câncer de laringe, ele tem uma resolução, por exemplo, de você fazer uma pequena cirurgia, uma cirurgia endoscópica, ter alta no mesmo dia, não precisar fazer nem rádio, nem quimioterapia e fazer apenas acompanhamento. Se é fumante, parar de fumar. Se costuma beber muita bebida alcoólica, fazer também o controle disso, cuidar do eventual refluxo. E eu tenho pacientes que eu acompanho há mais de 10 anos, que tiveram isso e foram acompanhados, estão seguindo e a doença não retornou. Meses pode fazer diferença. Então aquilo que era uma cirurgia tópica, endoscópica, um dia no máximo no hospital, vai ser uma cirurgia dramática, uma cirurgia que vai lesar o órgão fonador ou até extirpá-lo completamente. Você vai levar 15 dias no hospital, precisando de UTI, tendo uma recuperação difícil no pós-operatório. Então, se a doença está dizendo para você, eu estou aqui, procure um otorrino, porque a resolução pode ser muito rápida e fácil. O outro tipo de câncer que também tem aparecido com frequência são as doenças do nariz, os cânceres do nariz e da boca, que são doenças também muito insidiosas, às vezes confundidas com alergias nasais, com uma sinusite que não resolve nunca, né? Ou aquela lesão na boca, que é um ferimento que foi a dentadura que causou e a pessoa vai deixando. Todas essas doenças têm solução adequada, cirúrgica, rápida, eficiente, se forem tratadas a tempo. Senão, isso pode ocasionar, eu tive um caso recentemente de um quadro que já me chegou numa situação muito grave, né? É verdade que os tratamentos oncológicos melhoraram bastante nos últimos anos, mas ainda assim o drama de quem tem lesões graves é muito severo. Então as pessoas devem ter um pouco mais de cuidado e procurar a ajuda médica o quanto antes. Veja você que você abordou isso com muita propriedade, porque talvez sejam os lugares mais fáceis para eles aparecerem, né? Por todos esses fatos que podem ocorrer, né, no dia a dia da pessoa, não é verdade? Então isso torna mais fácil você exatamente ser um portador de uma patologia desse tipo. Mas assim, você falou muito aí em rinite, né? Rinite alérgica e coisa que o valha, isso também traz muito transtorno na vida de cada pessoa, né? Sem dúvida. Eu vou contar uma historinha aqui interessante. Eu fui convocado certa feita em juízo por causa de um atestado que eu havia dado, né? Como eu costumo dar meus atestados bastante seguros, eu fui sem temor algum, né? E chegou lá, o advogado de uma das partes estava questionando aquele atestado, porque se tratava de um atestado de licença de um dia por causa de rinite alérgica. E ele achava que rinite era uma coisa tão boba, que o cara deu, porque certamente eu estava de conluio com a outra parte, né? E o interessante foi que nessa audiência estava uma juíza que era minha cliente. E quando ela me viu, ela talvez achando que eu fosse testemunha de alguém, quando ela foi conferir o processo e que o advogado disse isso, ela disse, olha, eu acho que o senhor, doutor, falando para o advogado, o senhor não tem ideia do que é. Eu sou paciente do Dr. Marambai e muitas vezes eu já tive que parar de vir aqui no fórum porque eu não tinha condição de trabalhar com esses processos, com essa poeira que pingava em cima dos processos. Era exatamente os processos causadores. Então, para dar uma ideia de como isso pode ser importante e alterar a qualidade de vida das pessoas. Eu costumo dizer que o nariz só é importante quando entope. Enquanto ele não entope, ninguém lhe dá a mínima. Caetano Veloso tem um trecho da música dele que diz assim, gente quer ser feliz, gente quer respirar pelo nariz. As pessoas quando respiram pelo nariz têm uma satisfação brônquica, é o chamado reflexo nasoalveolar. Então, você sente que o pulmão encheu corretamente. Quando o nariz está entupido, meu Deus, a música tema é o meu mundo caiu, porque a pessoa se sente muito mal. Então,
além de ser um elemento de perturbação da vida, aquela coceira, a coriza constante que impede muitas pessoas de fazer suas atividades diárias. Né? Pessoas que, muitas vezes, eu tinha um paciente que era arquiteto que ele dizia, rapaz, eu não posso sentar na prancheta que eu começo a pingar e prejudica o projeto. Eu estou fazendo, borra, é um negócio sério. Então, outra coisa é que ela é a porta de entrada para as rinossinusites crônicas, né? Que é outro perturbador da vida das pessoas. Então, todos esses elementos fazem que a gente pare e pense, porque a rinite alérgica não é uma coisa boba. E um apelo que eu faço para os riníticos em geral é que tratem, porque as pessoas dizem assim, a rinite não tem cura, porque a alergia é uma coisa quase que cromossômica, né? O indivíduo tem aquela característica. Mas se ele não tratar, a doença evolui, piora, causa mais dano. É mais ou menos como uma doença hipertensiva. Nós não curamos, mas se não tratarmos, ela vai dar complicações severas. E a vida vai ser melhor se ele tratar. Ele evita problemas. Ele segura as dificuldades que a doença lhe traz. Isso aí foi muito importante, digamos assim, essas suas colocações e as suas orientações, né, para todos os nossos telespectadores nesse contexto. Agora, me diga só, eu sei que muita coisa de conselheiro de CREMEB é algo que fica entre as quatro paredes. E é assim que tem que ser. Claro. Né? Mas a pergunta seria de uma forma genérica. Tem aparecido muitos processos lá para o CREMEB de vocês analisarem? Infelizmente tem. Né? É claro que nós temos que considerar também que depois da Constituição de 1988, a população descobriu esse direito de postular, de peticionar, de denunciar, de buscar, vamos dizer assim, socorro quando ela se sente prejudicada. O conselho é uma causa da sociedade. Eu costumo dizer sempre que às vezes alguns colegas interpretam mal, o conselho não existe para defender o médico. E também não é o lugar para simplesmente maltratar ou punir o médico. É uma casa para resolver conflitos. Esse é um ponto. E valorizar o trabalho do bom médico, que é a maioria esmagadora. Né? Nós não vamos deixar de reconhecer que existem colegas que fazem ou fogem dos padrões. Né? Mas o principal foco que nós temos visto esses anos todos no Conselho, doutor Luiz, é a questão da relação médico-paciente. A falta de diálogo, a falta de conversa entre o profissional médico e o seu cliente gera muito mais dano do que um eventual dano causado por imperícia, negligência ou imprudência. Né? Por incrível que pareça, esses casos são menores do que aqueles outros gerados por uma relação mal feita, mal conduzida. Né? E nesse ponto o médico tem uma responsabilidade muito grande. Conversar com o seu paciente. Né? Os médicos precisam até descobrir que a palavra tem poder. A palavra dele, um bom dia dado pelo médico, um aperto de mão, um consolo, porque nem sempre nós podemos resolver e curar o problema dos nossos pacientes. Isso é tão importante quanto o remédio e o bisturi. Às vezes até mais. Né? Porque muitas pessoas vão ao seu consultório, ao meu consultório, ao consultório de todos os médicos, padecendo de problemas que nem o bisturi nem o remédio resolverão. E uma palavra amiga ou até um ouvido amigo resolve o problema do paciente. E muitas vezes o paciente sofre e ele quer que o sofrimento dele seja visto pelo médico. E o médico às vezes se recusa porque está muito apressado, porque tem que atender 300 pacientes, enfim. Então, o apelo que eu faço, isso reduziria em muito, eu diria para o senhor que são 60% a 70% dos problemas poderiam ser resumidos. Ah, doutor, quando eu procurei ele não me deu atenção. Ele não está se queixando de um eventual mau resultado. Ele está se queixando que não teve atenção do médico. Então, se o médico abrir os olhos para isso, a população dá valor ao médico e quer ter o médico. Eu escrevi um artigo há algum tempo atrás me preocupando com essa dificuldade dos pacientes de se lembrarem dos seus médicos.
né? E o título do artigo, parafraseando uma música popular, era "Um médico para chamar de seu". Hoje você pergunta, quem é seu médico? As pessoas não sabem. É verdade. Né? Talvez essa super especialização contribua para isso. Mas se o médico ouvir, falar, tocar no seu paciente, vai estabelecer uma relação bem mais segura e evitará esse tipo de conflito que normalmente chega lá ao Conselho Regional de Medicina. E eu queria agregar tudo isso que você disse, a importância da anamnese. Sim. Aonde muitas vezes o diagnóstico está ali. E a pessoa que não tem, digamos assim, a paciência ou o hábito, que isso hoje é muito comum, né? Eu, a feita, quando era de instituto, infelizmente, não estou aqui acusando A, B ou C, mas muito nem tocava do paciente. Já pediu os exames, esperava ele trazer. Não é? Então, essa sua colocação foi valiosa para trazer esse elo tão importante entre o paciente e o médico. Olha, eu queria até lhe fazer um pedido, nesse final dessa nossa agradável conversa, se você teria alguma mensagem para você passar para os nossos telespectadores, que possa obter resultados pelos ensinamentos até profiláticos de alguma patologia que venha a ocorrer, por favor. O meu apelo é que as pessoas entendam e atendam aos apelos do seu próprio corpo. Então é preciso que você, ao acordar todo dia, procure ver se está tudo como estava ontem, né? E para que possa identificar alguma alteração. A outra coisa é que procure o médico, né? E ao procurar o médico, seja fiel a ele. Né? Os pacientes às vezes agem com o médico como o sujeito que vai a um plantão de delegacia. Imagina se o senhor dá uma queixa a um delegado essa semana e na semana seguinte é outro delegado. Ele vai começar tudo de novo. Então, essa questão da anamnese é uma coisa fantástica, porque eu sempre ouvi dos meus mestres que a clínica é soberana, mas ela só é soberana se houver anamnese, exame físico, não é? Porque ninguém adivinha. É verdade. Né? Então, que os pacientes sejam mais fiéis aos seus médicos. Se por acaso a medicação que passou não deu aquele resultado, volte ao mesmo médico, né? Porque assim ele aprende também. Ele pode ter pensado uma coisa e foi outra, aquela medicação poderia ser diferente. Se você não voltar para o seu médico, como é que ele saberá isso? E como ele saberá como você evoluiu? Então, esses cuidados eu acho que são fundamentais para dar saúde e para evitar conflitos. Olha, eu acredito que toda essa nossa conversa fluiu alguns ensinamentos para quem está nos assistindo, né? Essa sua orientação é muito útil, muito sábia. Esse cuidado que as pessoas devam ter com elas mesmas, né? Se protegendo daquilo que você tão bem explicou, dessa parte da cancerologia na área de laringe, e outros detalhes que você fez aí que eu acho que foram muito úteis. E como tal, eu com a satisfação de tê-lo aqui nesse papo e relembrar algumas coisas de passado, né? Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Eu é que fico agradecido. Um abraço e felicidade, viu? Tá bom, doutor Luiz.